Para aplicar itálico à palavra Botelhos, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. Selecionar essa palavra, pressionar a tecla Ctrl e, mantendo-a pressionada, teclar I e liberar tecla Ctrl. Bem, típica questão de tecla de atalho, como nós até já vimos naquelas questões iniciais. Então ele falou que o Ctrl I você aplica itálico à palavra Botelhos. Sim, realmente o Ctrl I é a tecla de atalho para o itálico. Agora só alguma observação aqui nessa questão. Quando o CESP fala pressionar e teclar, eu tive alunos que erraram esse tipo de questão porque não souberam interpretar. Ó, pressionar dá a entender que você apertou e segurou. E teclar é você apertar e soltar. Então, por isso que ele fala ó, que você pressionou, manteve pressionada, teclou I. Então, você já teclou e soltou. E depois solta o Ctrl. Porque muita gente acha que vai pressionar o Ctrl, pressionar o I, soltar o Ctrl e ficar segurando o I. Não. Porque o teclar já subentende-se que você tirou o dedo já do I. Então, é o famoso Ctrl I. Tecla de atalho do itálico. Agora, onde estão essas teclas de atalho? Deixa eu dar uma ajuda que você pode ter em casa aí no seu próprio Word para te ajudar sobre as teclas de atalho. Vai abrir o Word na sua tela para você poder conferir. Estando o Word aí aberto, você irá lá no menu Exibir, pode ver aí, vai escolher a opção Barras de Ferramentas e você irá lá na opção Personalizar, a última opção da sua tela. Você vai abrir uma janelinha. Nessa janelinha, você tem aí a guia Opções. Você vai marcar, o meu aqui já está marcado, mas no seu caso vai estar desmarcado. Você vai marcar essa opção, ó, mostrar teclas de atalho nas dicas de tela. Você vai fechar. Aí o que vai acontecer? Quando você colocar o mouse na maioria dos botões, ele vai te informar a tecla, tá vendo? Olha lá, negrito, Ctrl N, olha aí o itálico, ó, itálico, Ctrl I, sublinhado, Ctrl S, alinhar à esquerda, Ctrl Q, e por aí vai. Então você pode observar ó, que onde tem teclas de atalho, ele vai te informando. Então isso aí ajudaria muito você no próprio dia a dia no Word, ok? Então por isso que a questãozinha número 2 está correta. Questão 3. Para centralizar o título Um Morro ao Final da Páscoa, é suficiente clicar em qualquer palavra desse título e em seguida clicar no botão Centralizar. Então, fazendo observação. Ah, professor, eu marquei errado porque ele falou clicar em qualquer lugar do título. Eu não teria que selecionar o título para centralizar, professor? Não. Alinhamento, alinhar à direita, esquerda ou centralizar, você não precisa selecionar. Só você posicionar o cursor em qualquer lugar do termo, a hora que você pedir para alinhar, ele vai alinhar o termo inteiro. Poderia ser uma linha, poderia ser um parágrafo. Qualquer lugar do parágrafo você clicar e pedir para alinhar, ele vai alinhar o parágrafo inteiro. Então não necessariamente você tem que selecionar. Você teria que selecionar o texto inteiro se ele pedir para alinhar o texto todo. Mas termos como título ou parágrafo, não há necessidade de seleção. Então essa questão se torna o quê? Correta, porque justamente ó, qualquer lugar que você clicar e o botão centralizar é o botão adequado para isso. Questão número 4. Caso o usuário clique imediatamente à esquerda da palavra elas e tecle delete 4 vezes seguidas, essa palavra será excluída do texto. Bem, vamos fazer um teste virtual aqui. Se eu colocar o cursor à esquerda da palavra elas, você pode até testar isso em casa. Se eu apertar o delete uma vez, eu vou apagar a letra E, segunda vez o L, terceira vez o A e a quarta vez o S. Então a questão está correta, por quê? Porque o delete vai apagar da esquerda para a direita, ou seja, vai apagar indo. Aí você tem uma tecla no seu teclado chamada backspace que vai apagar voltando. Então a questão está correta
porque o delete é a tecla que vai apagar da esquerda para a direita. Então, testou mais uma vez aí o uso do teclado. Questão número 5. Caso se clique o menu editar, aparecerá uma lista de opções, entre as quais a opção localizar, que permite localizar palavras no documento ativo. Bem, lembra da dica dos menus? Vamos relembrar? Bem, se eu localizo uma palavra, qual é o intuito que eu tenho de localizar uma palavra no universo de palavras que é um texto? Fazer uma alteração nela, pode ser um exemplo? Poxa, eu quero mudar uma palavra lá no meio do meu texto. Então, se eu fizer essa alteração nela, vai ser uma pequena alteração no universo todo, não seria assim? Essa pequena alteração vai causar o quê? Uma melhor organização. Lembra do menu que envolve melhor organização do seu texto? É o menu editar. Então, também o item está correto, porque lá no menu editar, se você testar aí, você vai ter a opção chamada localizar. Item certo. Vamos à próxima? Aí ele vem na mesma prova, ainda com base na figura anterior e com respeito ao Word, vamos continuar julgando os itens. Então vamos lá na questão número 6. O Word apresenta uma ferramenta para separação silábica, que separa automaticamente uma palavra que fica incompleta ao final de uma linha. Para acionar esse modo automático de separação silábica, é suficiente clicar na tesourinha, que é o famoso recortar. Bem, vamos fazer essa questão por partes. Primeiramente, o Word apresenta uma ferramenta que separa a palavra automaticamente que fica incompleta ao final de uma linha. Ou seja, lembra da redação, você está fazendo uma redação, aí a palavra não cabe na margem, o que você tem que fazer? Colocar um hífen e continuar a palavra embaixo. Não é assim que nós procedemos uma redação? Sim, seria desse jeito. O Word faz isso? Quando eu pergunto em sala, os alunos respondem, não, professor, o Word não faz isso não. Aí vai uma dica importante que eu vou te dizer aí na sua casa. Não subestime o Word no que ele faz com relação a textos. Dificilmente você vai ter algo que você precise fazer com relação a texto que o Word não faz. É um programa que praticamente chegou à perfeição. Dificilmente vai ter algo que você não consiga fazer no Word. Então, se você pegou alguma coisa na prova que você nunca viu, não marque errado pelo fato de você nunca viu. Nós temos um péssimo hábito de pensar assim, ó, eu nunca usei, quer dizer que não existe a opção. Não. Nós, usuários domésticos, às vezes não usamos 10% do que o Word oferece, das ferramentas que ele tem. Então nós acabamos errando questão em prova pelo fato de subestimar. Lá, não, o Word faz isso não. Cuidado. Olha só a ideia. Onde é que estaria essa palavra? Eu vou te testar para ver se você pegou a ideia dos menus. Bem, eu sei, vai ter essa ferramenta, vai ter essa opção. Mas olha só. Estou digitando um texto e ele automaticamente, hora que a palavra não couber lá no final, ele vai hifenizar a palavra e jogar lá embaixo. Então eu chego a uma conclusão que ele vai fazer isso para mim, não é? Então se ele vai fazer isso para mim, quer dizer que ele está me dando uma ajuda. E qual é o menu que o Word faz alguma coisa para te ajudar? Não seria o menu ferramentas? Então essa opção estará no menu ferramentas. Vamos ver na sua tela, para você poder achar. Vamos lá, ó. Menu ferramentas, e aqui está a opção idioma, e dentro de idioma você tem aí a opção hifenização. Você entra na opção e ativa. Olha lá, hifenizar o documento automaticamente. Então, ele vai fazer aí a hifenização automática do seu documento. Então, bem, o primeiro período da questão não estaria errado, porque muita gente já vê esse primeiro período e fala, não, está errado, hoje não faz isso. Faz, mostrei para você aí. Só que no segundo período, ele complicou a questão. Falou que para acionar esse modo, você vai clicar na tesourinha. A tesourinha não é o recortar, então deixou a questão errada esse segundo período aí da questão. Questão 7 é uma questão muito abordada em concurso. Cuidado com essa questão 7 aí. Ó. Caso o usuário clique sobre o botão, qual o nome dele?
botão chamado Inserir Hiperlink. Será exibida a caixa de diálogo idioma, que permite definir o idioma em que o documento está sendo editado. Como você mata essa questão? O botão não chama Inserir Hiperlink? Então não vai abrir uma caixa chamada idioma. Ele vai abrir uma caixa chamada o quê? Inserir Hiperlink, que é onde você vai poder criar aquelas pontes, né, de ligação de um documento a outro na internet ou dentro do próprio Word. Então, questão errada, que associou o botão com recurso que não corresponde a esse botão. Vamos à próxima? Questão 8. Caso o usuário clique imediatamente à direita da palavra Páscoa e em seguida clique 6 vezes em, qual é o nome desse botão? Desfazer, o famoso Ctrl Z. Essa palavra será excluída do texto. Bem, vamos pegar aqui o texto para a gente poder analisar. Está aí a figura. Então, aqui na figura ele falou que se eu clicar direita de Páscoa e clicar 6 vezes no botão desfazer, a palavra Páscoa será apagada. Bem, como que eu poderia fazer essa afirmação? Porque o desfazer é uma ferramenta que vai desfazer as últimas ações que você fez. O que seriam ações? Pode ser um acento que você deu à palavra, pode ser um negrito que você deu à palavra, pode ser um itálico, pode ser o sublinhado, pode ser qualquer tipo de ação que o Word gerou, que você gerou no Word. Então, como que eu vou saber que o fato de clicar à direita de Páscoa e clicar em desfazer 6 vezes vai apagar a palavra? Então, ele não pode fazer esse tipo de afirmação na prova. Por quê? Porque ele não te deu os passos que você fez anteriores. Se ele tivesse dado 6 últimos passos, aí tudo bem. Cada clique iria desfazer alguma coisa. Que no caso ele até poderia apagar a palavra Páscoa, desde que a palavra Páscoa estivesse nessas últimas ações aí. Então caiu esse tipo de questão, a questão está errada, porque não tem como você saber qual é a ação que foi feita. Mas eu vou colocar na sua tela uma outra questão cobrada recentemente em concurso, que envolve essa mesma ferramenta. Aí você vai analisar se ela estaria certa ou errada. Então olha aí na sua tela. Questão do CESP, caiu na prova do STM nível superior, onde ele fala, caso a última palavra digitada por usuário em arquivo composto no Word 2003 esteja incorreta, esse usuário poderá usar o recurso desfazer acessível no aplicativo para corrigir.